Na aula de hoje, veremos as disciplinas de Direitos Humanos, Ética e Serviço Social, Contabilidade e Legislação de Trânsito. Meu nome é Aline Florner. Vamos lá? NC, UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade, 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. E tem errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. Sesgran Rio, Técnico Administrativo, BNDES 2010. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingir seu objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse é o enunciado de: letra A, sociedade empresária; letra B, entidade lucrativa; letra C, empresa; letra D, companhia; ou letra E, hacienda. A alternativa correta é a letra E. A questão refere-se às haciendas, campo de aplicação da contabilidade. Hacienda é igual ao patrimônio gerido de maneira organizada. Haciendas é igual a gestão mais patrimônio. Sesgran Rio, Técnico Administrativo, BNDES 2013. A técnica contábil usada no registro dos fatos contábeis e no controle do patrimônio e das variações desse patrimônio, através de lançamentos destinados ao registro das operações que o afetam, é a letra A, avaliação; letra B, classificação; letra C, demonstração; letra D, escrituração; ou letra E, provisão. A alternativa correta é a letra D. A questão em tela se refere à escrituração, técnica utilizada para registro dos fatos contábeis. Para registrar esses fatos, a contabilidade vale-se dos lançamentos contábeis. Bancasesp 2015. Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que, em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 16. Exige o prévio aviso à autoridade competente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bancasesp 2015. Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que o fato de o direito à privacidade ser assegurado a todos faz que seja inconstitucional lei municipal que determine a publicação dos nomes dos servidores do município acompanhados dos valores de seus subsídios. Item errado. STF. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores,
e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, recurso extraordinário conhecido e provido. Bancasesp 2015. Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que seria inconstitucional lei que estabelecesse limite de idade para o acesso a cargos públicos da administração pública, ainda que essa limitação fosse justificada pela natureza das atribuições do cargo. Item errado. STF, súmula número 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal de 88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Bancasesp 2015. Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, o uso de algemas justifica-se apenas se houver resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Item correto. STF, súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bancasesp 2015. Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que, conforme jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Item errado. Para o STF, é inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Bancasesp, TRE, Técnico Judiciário 2010. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Item errado. A questão erra ao usar a palavra pressupõe no sentido de supor as regras morais. Sabe-se que a ética estuda as regras morais, ou seja, ela não poderia supor antecipadamente nada. O objetivo principal da moral é a prescrição de conduta e os princípios morais são regras. Já a ética busca compreender o comportamento humano relacionado à moral e a busca pela felicidade. Princípios éticos são apenas orientadores para as regras. Bancasesp, Caixa Econômica Federal, 2010. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ações, perdem seu sentido. Item correto. Segundo Aristóteles, vício é o contrário da virtude. Já a virtude está relacionada ao agir, ao modo de ser. Conclusão: é possível dizer que vícios e virtudes perdem sentido se não forem transformados em ação. Bancasesp, AGU 2010.
A ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado, bom ou mal, em relação às normas e valores adotados por uma sociedade. Item errado. Moral. Valores que os homens criam e que acreditam ser certos ou errados de acordo com suas experiências e suas crenças, especialmente as de natureza religiosa. Ética. Seus conceitos e suas valorações não mudam de acordo com o tempo ou com o lugar das suas avaliações. É universal. Bancasesp, Polícia Federal 2014. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, tratar mal um cidadão significa causar-lhe dano moral. Item correto. O decreto número 1171 dos principais deveres do servidor público, inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público, a linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. O Código de Ética tem por fundamentos básicos a probidade, decoro no exercício da função pública e os direitos do cidadão de não sofrer dano moral enquanto usuário desses serviços. IADES Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Item correto. Moral é o conjunto dos costumes e juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade que possui caráter normativo, é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Norteia os valores éticos na administração pública. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Não compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item errado. Polícia Rodoviária Federal, ok. Policiais militares dos estados e do Distrito Federal, ok. Juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, ok. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. E órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que o trânsito, em condições seguras,
é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. E tem errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Item correto. Esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Item errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Item errado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Banca CESP, cargo analista, perito, contabilidade, MPU 2010. O patrimônio não é o objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio, mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos.
Item errado. O patrimônio não é objeto exclusivo da contabilidade, mas a contabilidade não se restringe a estudar o patrimônio sob o aspecto quantitativo. A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador, 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. Item errado. A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa. Observação. Entre os objetivos da contabilidade está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa. E aí, gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário, isso nos ajuda muito. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.